Primeiro eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Débora Cal, eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada, eu sou coach para concursos e OAB. Então, eu faço participação na Folha Dirigida, volta e meia, ou com publicação, ou então participando do Tira Dúvida deles. Então, tem bastante coisa por aí, né? Tem um congresso depois que eu mostro para vocês direitinho que eu estou participando. Vou participar daqui a 2 semanas, o congresso é gratuito e online. O professor está imprimindo, depois eu pego lá. Então, vamos lá. Planejamento de estudos é o nosso tema de hoje. Como é que a gente vai começar a estudar, a fazer o planejamento? Primeira coisa, você vai pegar uma planilha do Excel ou imprimir uma folha de planejamento, uma folha em branco e você fazer um horáriozinho, como você preferir, tá bom? Então, você vai pegar o planejamento, vai pegar a folha e vai dividir o horário da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, por exemplo, os meus coaches, eu começo colocando de 7 da manhã até, por exemplo, meia-noite, tá? Eu vou dar as dicas para vocês direitinho como eu faço o planejamento dos meus coaches. Então, vocês fazem essa divisão. Primeiro passo que vocês vão fazer é colocar um X ou bloquear, pintar, como vocês quiserem. Bloquear os horários que vocês não podem estudar, as suas atividades fixas. Então, vocês vão colocar horário de trabalho para quem trabalha, horário de academia, horário de café da manhã, esporte, tudo que você tiver, todas as atividades fixas do seu dia, você tem que separar. Débora, não tem horário, por exemplo, para fazer atividade física. Arrume um horário fixo. Porque quanto mais atividades fixas você puder ter no seu horário, mais organizado vai ficar o seu cronograma e mais chances de você conseguir cumpri-lo, né? Uma rotina é bem legal para quem pode ter uma rotina 100%, é bem importante para que realmente você consiga cumprir o horário e dar até um entusiasmo, porque você sabe que cada hora tem sua hora, né? Óbvio que temos exceções, temos pessoas que não têm horários fixos, ou porque trabalham por escala, ou porque tem filho pequeno. Nesse caso, o que eu indico para vocês? Procurem mais ou menos verificar uma média de horas que vocês consigam estudar. Eu posso não ter horário certinho, de 8 às 9 da manhã, depois de 10 às 11, enfim. Mas eu sei que normalmente 2 horas, 3 horas por dia eu consigo separar. No final de semana, eu consigo separar também umas 3, 4 horas, tá? Façam isso de segunda a sábado. Quem tem edital aberto, coloca domingo também. É difícil, mãe de Sofia, né? É difícil estudar com criança, mas é possível. Eu tenho coaches que estudam 5 horas, tendo criança em casa, eu tenho coaches que estudam 3 horas. O importante é você conseguir estudar, seja o tempo que for. Então, separa direitinho esses horários e você vai começar a dividir. O que você tem que pensar? Inclusive, uma dica na hora que você for dividir esses horários. Pensa o seguinte... por exemplo, eu vou para a biblioteca. Que horas você vai para a biblioteca? Eu saio de casa às 8, então vou botar 8 horas para começar a estudar? Não. Que horas você chega na biblioteca? Eu chego 8h30. Ok, você concorda que se você chegar lá 8h30, não é 8h30 que você vai estudar? Correto? Não é 8h30. Até você esperar, passar um tempo, respirar, vai demorar às vezes aí uns 20 minutos para você organizar sua mesa. Às vezes pega uma água, 20 minutos. Vamos botar um tempo legal, né? Então já deu aí 8h20, né? Não, se chegou 8h30, já deu 8h50. Quase 9 horas. Então põe 9 horas, um horário de segurança. Aquela coisa, se você puder começar antes, tiver a oportunidade de começar antes das 9 horas, excelente. Se você não puder, não tem problema. 9 horas você é seu horário de segurança. Nunca trabalhe com horário muito certo, tanto para acabar quanto para continuar. Por exemplo, eu tenho que estar na academia às 5, então eu ponho horário para estudar até às 5. Não dá, gente. Fica muito apertado. E você não vai cumprir, você vai ficar frustrado. A melhor forma de você não ficar frustrado com seus estudos, permanecer motivado, pelo menos no que tange a planejamento de estudos, a melhor forma disso acontecer é você ter um planejamento que você consiga cumprir.
que você tenha prazer em cumprir. Então, beleza, vocês definiram esses passos que eu fiz. Uma perguntinha, curiosidade. Quem aqui não tem planejamento de estudos? Posta aí, eu. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos, 13, 14, 15. Ok, a maioria não tem. Já todo mundo que postou aqui não tem planejamento de estudos. Então, anotem bem essas dicas, tá? O vídeo vai ficar para reprise. Não sei se eu vou conseguir colocar no YouTube. Veremos. A maioria faz, não cumpre e depois para de fazer, né? Então, ok, vocês planejaram, separaram os horários bonitinhos para vocês. Ok, como é que eu vou dividir? Vamos pensar num caso aqui. Uma pessoa... Deixa eu só beber aqui uma aguinha. Uma pessoa que não tem... que tem dedicação exclusiva aos estudos, tá? Digamos que você tem 8 horas para estudar, beleza? Então, vocês têm 8 horas para estudar, mas em regra você estuda 5 horas. Essa é a sua média. Beleza? Adianta você fazer um cronograma de estudos de 8 horas? Adianta? Não adianta. Por quê? Mesma coisa que eu falei antes. Você vai ter um cronograma maior do que você pode estudar. Então, você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo, ou nunca vai conseguir manter. Um dia consegue, ou 3 dias não consegue, vai ficar desmotivado, querendo largar o cronograma. Então, o que você tem que pensar é quantas horas eu tenho disponível. Então, você marca lá naquela sua planilha. Pinta de amarelo, põe, enfim, no Excel. Eu gosto muito de fazer no Excel, porque eu acho que fica bem fácil de ver. Exatamente, planejamento deve ser realista. Desse horário que você tem, você vai diminuir para a quantidade de horas que você normalmente estuda. Ah, Débora, às vezes eu estudo 6, às vezes eu estudo 3, às vezes eu estudo 4. Ok, tira uma média. Também não dá. Óbvio, tem dias que você só tem disponível 3 horas, mas se você sempre tem 8 ou sempre tem 3, qual é a média que você consegue estudar? E aí sim, dentro da média que você consegue estudar, aí sim você vai começar a montar o seu planejamento de estudos, beleza? Bom, horário de estudos é o que eu tô explicando aqui desde o início, tá? Não sei quem perguntou. Qualquer coisa, assiste depois o iniciozinho na reprise se você perdeu. Então, vamos lá. Um planejamento de estudos organizado, bem feito... Ah, tá, desculpa. Eu achei que você estivesse perguntando, eu não olhei a foto. Um planejamento de estudos bem feito, ele precisa ter teoria, questão e revisão. Aí vocês vão pensar, tá de sacanagem, Débora, como é que eu vou enfiar isso tudo no meu horário? Eu mal consigo ver a teoria, como é que eu vou fazer questão e revisão? E é o que acontece. Na verdade, o grande problema é que vocês, quando fazem planejamento de estudos, vocês não colocam horário separado para cada coisa. Eu vejo isso, poxa, sei lá quantos coaches eu já tive. Atualmente eu tô com 62 coaches. Então, mais de um ano fazendo coaching, já deve ter passado aí bastante gente, né? Então, é difícil não acumular. Sim, eu vou dar algumas dicas para não acumular. Então, a maioria vem como? Com planejamento certinho só com as matérias. E aí vê o que vai dar no meio do caminho. Ah, hoje eu tô a fim de fazer questão dessa matéria. Ah, hoje eu tô fazendo teoria. Isso é a pior coisa que existe. Como é que eu indico que vocês façam? Olha, eu tô dando todas as dicas de planejamento mesmo. Totalmente, tá? Vocês vão começar colocando o horário de teoria. Débora, como é que eu vou saber quantas horas reservar para cada matéria, para cada teoria? Dica 1. Você precisa fazer um simulado para você conhecer a sua banca. A maioria das pessoas não conhece a sua banca, não sabe quais são os temas de predileção da banca, não sabem as matérias que têm importância na banca e não sabem, principalmente, quais são as suas dificuldades durante os estudos. Então, você sabe o quê? Ah, constitucional mais ou menos, administração mais ou menos. Ah, trabalho? Não, trabalho eu vou bem.
mas você não tem um resultado. Você fez, Neila? Que eu indiquei no outro sábado, né? Então, pega um apanhado de provas do seu concurso. E aí é a importância de você ter um foco, né? Não dá para ter um edital com 5.000 matérias, cada uma de um concurso. Óbvio, se o seu concurso cobra muitas matérias, beleza, é inevitável. Mas eu tô falando de uma pessoa que está querendo fazer 3, 4 concursos de matérias diferentes. Então, pegue um apanhado de provas, 5, 6 provas. Pega uma quantidade boa de provas dos últimos concursos, das últimas provas, sua banca, se não tem prova há muito tempo. Por exemplo, o pessoal do INSS que está com o edital aberto, mas não tem prova há muito tempo. Pega provas CESPs passadas. E aí, vocês vão começar a fazer questões. Fez todas as questões, anota todos os resultados. Não encare esse simulado como uma forma de ficar triste. Tipo, ai, tô indo mal, ai, tô com dificuldade. Não, encare esse simulado como um desafio. Um desafio para você se conhecer, para você ter a oportunidade de conhecer a sua banca. E principalmente, conhecer as dificuldades que o concurso oferece para você e aonde você precisa priorizar. É uma estratégia isso. Não é horário, exatamente, não fique cabisbaixo. Não é para ficar triste, não é para deixar a emoção falar nesse momento. Esse momento dá razão falar, sabe? Sabe, conheça o seu inimigo? Famosa frase. É esse o momento. Então não fica preocupado se você está errando muito, se você está errando pouco. Não. Esse momento é para iniciar a sua estratégia de estudos. A avaliação de erro ou acerto tem que vir depois, tá? Gente, só um minuto. Matérias que você nunca estudou antes. Como fazer? Você pode olhar justamente com essa mesma intenção, não de aprender, mas verificar os temas de predileção e verificar o que será que você não tem a menor noção. O que será que às vezes de tanto ouvir você já tem uma noção? Vale a pena. Você faz uma quantidade menor, porque você sabe que você não tem muita intimidade, mas você coloca pelo menos para você conhecer como a banca cobra aquele tema e na hora que você for estudar a teoria, você fazer um estudo muito mais focado, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. E aí, feito isso, você vai ter o resultado ali do seu horário, do seu simulado. Eu indico que vocês calculem porcentagem, tá? Uma regrinha de 3 básica, tá? Todo mundo sabe. Então, o Excel faz isso também. Então, faz aquela regrinha de 3 básica para vocês perceberem a porcentagem, porque em porcentagem é muito mais fácil de você ter a sensação de qual que você precisa mais e qual você precisa menos. E faz uma listinha bonitinha. Constitucional, acertei tantos por cento. Administrativo, tantos. Português, tanto. Faz bonitinho para ficar bem visual. Eu falo sempre isso para os meus coaches. Quanto mais visual, quanto mais vocês tirarem do mundo das ideias e mais colocarem na prática, no olhar ali, quase que no tato, melhor. Mais consciência vocês vão ter das dificuldades de vocês. Então, beleza, fiz o simulado, já sei as matérias que eu tenho dificuldade. Então, você vai começar a definir o seu horário de teoria. O que acontece? Depois eu vou falar, tá, Júnior, sobre essa parte de ciclo, senão vai embolar todos os assuntos. Vou começar a definir. Quem trabalha preferencialmente, se tem uma carga horária de 3 horas, 2 a 3 horas seguidas, pode colocar durante a semana o estudo de teoria, tá? E pode concentrar, por exemplo, final de semana, questão e revisão. Lembra que eu falei no início que quem tinha horário que quem trabalhava, que quem não estava com o edital aberto tinha que aproveitar o domingo, não precisava botar o domingo para estudar, mas quem trabalha e tem poucas horas na semana precisa botar o domingo para estudar, nem que seja parte da manhã. Inclusive, o horário de lazer você também vai separar na hora de montar o cronograma. Sabe as horas que eu falei para você bloquear horários fixos? Separa o horário de lazer, gente. Concurseiro precisa de lazer. A gente sabe a hora que a gente entra, mas a gente não sabe a hora de sair.
Então, se vocês não colocarem horário de lazer, vocês daqui a pouco estão cheios de problemas emocionais, ansiedade, crise do pânico, depressão. Eu não tô brincando, são casos seríssimos que inclusive aparecem pra gente pro coaching, que a gente trabalha a parte emocional, pessoas que estão tomando remédios sérios. Lógico que eu entendo, Eveline, com certeza. E eu não deixo os meus coaches estudarem que nem uns loucos. Porque, gente, hoje você está estudando com seu louco. Ok, que nem um louco. Beleza, falta pouco tempo para sua prova. Mas se sua prova não tem edital aberto, você vai aguentar isso por quanto tempo? Estudando 10, 11 horas por dia? Ou então, não saindo com a sua família, não saindo com seus filhos, não saindo para ir ao cinema com seus amigos, para beber um chopp. Você achava perda de tempo, mas é essencial. Se você tem um horário em que você define o seu horário de lazer, a hora que você cumprir o seu planejamento, beleza, vai curtir, vai aproveitar. Agora, não vai se matar num dia, né, beber horrores, se no dia seguinte, 8 horas da manhã, você tem que estar sentado para estudar. Vamos maneirar, né? Tudo é questão de moderação nessa vida. Se pode tudo, desde que de uma forma moderada. Então, beleza. Começou a botar o horário de teoria. Então, começa distribuindo o horário de teoria proporcional a a importância daquela matéria pro concurso. Então, por exemplo, INSS. Me fizeram essa pergunta lá no Instagram. Eu acho até que ela não tá aqui. A concurseira RJJ, eu acho que é isso, é a Cida. Lembro o nome dela do último Periscope. Ela perguntou, Débora, para o INSS, por exemplo, previdenciário é muito importante. Eu estudo todo dia? Não coloca matéria para você estudar todos os dias a mesma matéria da mesma forma. Então, teoria todos os dias da mesma matéria? Não. Põe a depender do seu horário. Se você conseguir 2 vezes, está mais do que excelente. Mais 4, 5 horas, mais do que excelente. Tá bom? Caroline, isso é para uma próxima vez. Eu até posso passar umas diquinhas no final, tá? Mas eu vou me manter aqui falando sobre o planejamento e organização. Mais pro final, quando eu abrir para perguntas, você me lembra. Se não tiver muita coisa sobre planejamento, eu respondo. Então, as dicas que eu tô dando aqui já vão ajudar muito a controlar a sua ansiedade. Então, você separa o horário. Débora, eu tenho muitas matérias. Me perguntaram isso também no Instagram. Débora, eu tenho mais de 10 matérias. Como é que eu vou coordenar? Uma coisa que você pode fazer, você pode separar o seu horário em semana A e semana B. Como é que funciona a semana A e semana B? Digamos, você tem 10 matérias, você põe 5 de teoria numa matéria, 5 de uma teoria numa outra. E você separa 5 matérias de teoria em cada. E você vai trançar questão e revisão nas duas semanas. Então, você vai botar um pouquinho de teoria das matérias da semana A, que você já estuda teoria. Você vai botar um pouquinho de questões dessas matérias na A e um pouquinho de revisão dessas matérias na B. Então, até um pouquinho de questões também. A ideia é você nunca ficar 2 semanas sem pegar essa matéria. Não pode. Então, você mistura um pouquinho em cada semana, sempre definindo o que é hora de teoria, questão e revisão. Então, primeiro você coloca o horário de teoria de todas as matérias, nas 2 semanas, por exemplo, ou em uma semana, se na sua semana couber. Débora, posso colocar 2 teorias no mesmo dia? Pode. Se você puder botar uma, é melhor. Fica melhor. Por quê? Porque fica mais fácil de você misturar teoria, questão e revisão no mesmo dia. Das mesmas matérias? Não, matérias diferentes. Isso é um erro muito comum. Fazer teoria no mesmo dia que você faz questão não é legal. A não ser que você me diga que você vai fazer questões, vai estudar constitucional, teoria, depois você vai fazer questões de constitucional, só que não na matéria que você acabou de estudar. Aí, beleza, você pode, tá? Exatamente, dá um resultado falso. Quando você faz as questões, e olha, 97% faz isso. Estuda teoria e logo em seguida vai fazer as questões. Então, você faz um monte de questão de um tema que você acabou de estudar, então tá super fresco na sua cabeça. Você tem a super sensação que você tá muito bem e fala, caraca, tô foda. Tô sabendo tudo, vou arrasar nessa prova. E se arrasa na prova. Porque
além de você fazer muita coisa, exatamente, acha que tá arrasando. Então, além de você fazer muita coisa no mesmo dia, você está colocando provavelmente uma quantidade muito grande que você vai fazer um dia e depois não vai pegar mais até o final, porque você vai ver que tá tão foda, que você sabe tanto, que você é o cara naquela matéria, que você vai largar ela de lado e vai pegar outros tópicos, né? Aí me perguntaram aqui, mas não ajuda a fixar? O que te ajuda a fixar é você estar sempre em contato com aquela matéria, fazendo questões e fazendo revisões, tá bom? No dia que você estuda a teoria, você pode fazer algumas questões, uma quantidade pouca, mas perceba, com a intenção de você apenas verificar como aquela teoria é cobrada na prática. Você não vai estar se testando. O horário de você se testar é 24 horas, 48 horas depois que você estudou a teoria. Beleza? E aí, então, você começa botando as teorias no horário e depois você vai preenchendo questão. 1 hora de questão para cada matéria, tá? Depois você vem com 1 hora de revisão para cada matéria, separou no seu horário. Sobrou espaço, você complementa com questão daquelas matérias que você tá com percentual mais baixo. Beleza? Quantas questões eu indico por dia? Olha, resume sempre. Já vou falar sobre isso. Não tem uma quantidade certa. O que você precisa se policiar sempre é o seguinte. Quantas vezes aquela questão está se repetindo? Não se permita nunca fazer questões repetidas. Muita gente tem mania de pegar 100 questões e fazer 100 questões de um mesmo tema ou de poucos temas de um dia. Quando você faz isso, o que acontece? As questões se repetem muito e quem faz questões aqui sabe disso. Elas se repetem tanto que chega ao ponto de você começar a acertar a questão porque você acabou de fazer e não porque você entendeu. E aí vem aquela mesma sensação. Tô foda, tô sabendo muito, tô arrasando, vou matar, vou chegar na prova como? Deixando todo mundo de chinelo. E você que fica pro chinelo. Porque você vai, deixa tudo pro final, deixa tudo para aquela vez e para de fazer porque você tá achando que sabe muito. Então você pode fazer tantas questões quantos você perceber que não estão se repetindo. Pode ser que um tema grande você consiga fazer 10 questões daquele tema. Fez questões. Pode ser que aí você começou a ver que está repetindo, começou a perceber que você pode fazer um pouco mais, continua. No dia é complicado, não sei quantas horas você está colocando de questões. Em 1 hora, em torno de 16 a 20 questões se você só estiver fazendo questão, tá bom? Mas mais para 20, tá? Isso prova A, B, C, D e E, tá bom? Eu não consegui ler as perguntas. Então, você separou dessa forma o seu cronograma. Perguntaram aqui também sobre revisão. Débora, como é que eu faço as revisões? Enquanto você está estudando a teoria, gente, faça resumos, pelo amor de Deus. Resumo é perda de tempo? Se você não sabe fazer resumo. Se você copia até o cuspe do professor. Se você copia até o cuspe do professor, gente, vocês não estão fazendo resumo, vocês estão copiando tudo que o professor fala. E aí, o que vai acontecer? Na hora de ler aquele resumo, você vai querer decorar tudo que está naquele resumo, porque você não entendeu. Você simplesmente pegou aquela ideia e parou. É um exemplo que eu dou sempre em entrevista para os meus coaches. Quer ver como vocês não estão pensando, e é uma prova que vocês não estão pensando quando estão copiando tudo que o professor fala? Se o professor estiver falando, né, e você está lá, copiando tudo, você esquece uma palavra, você trava, você não consegue continuar escrevendo, você tem que parar. Se você está na videoaula, você volta, né? Se você está lendo o livro, você para e volta para ler aquela palavra. Se você está no presencial, você fala, professor, você pode repetir, por favor? Se a sua atenção estivesse nas palavras, aí sim, você estaria colocando... esqueci isso aqui, beleza, reformula a frase, usa um sinônimo, você conseguiria. Aí ensinar todos os pontos de como fazer resumo e como fazer todas as revisões perfeitamente, isso, desculpa, gente, assim, eu tô dando o máximo que eu posso pro geral, mas isso só no coaching mesmo que a gente vai fazer algo bem personalizado para cada um, tá bom? Débora, e aí os resumos são importantes? Sim. Pensa o seguinte,
Você fez você estudou o livro, estudou uma videoaula. Se toda vez que você fizer um novo concurso, que você tem que estudar aquela matéria, você vai assistir aquela videoaula de novo? Você não pode ter um resumo que vai te dar um acesso muito mais rápido e que foi montado por você. Muita gente tem mania de pegar resumo de gente, de outras pessoas. Ah, vou pegar de quem já passou. Ah, fulaninho foi primeiro colocado. Eu vou pegar o resumo dele. Porque ele passou com aquele resumo, ele copiou toda a apostila, sei lá, copiou todas as aulas de LFG. Que todo mundo fala, né? Tem uma apostila excelente da LFG do Damásio. Gente, ele passou provavelmente porque ele fez aquilo. Porque ele montou aquele material, porque ele teve o trabalho para fazer aquilo. Então, queira fazer os seus próprios materiais. Você vai ter dificuldade uma vez, vai ter um trabalho uma vez. Mas o resto dos seus estudos todos, você vai estar com aquilo garantido. Você não vai precisar repetir. O coaching, ele é focado... Depois, pro final, eu posso fazer na hora das perguntas falar, mas ele é focado na sua área, tá? O coaching, a gente trabalha tanto a técnica de estudo, como também emocional. A gente vai trabalhar equilíbrio emocional, inteligência emocional com vocês, ansiedade, autossabotagem, como também técnica de estudo. Como fazer teoria, como fazer questão, revisão, como estudar cada coisa, organizar cronograma, tudo isso. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho. Aí falaram aqui, eu sempre deixo o resumo de lado, porque eu acho que tô perdendo tempo. Eu acho que foi isso que a pessoa falou. Porque provavelmente você tá querendo escrever de novo o livro. Você tá querendo escrever tudo. Então, resume a informação, resume com as suas palavras. Vai ficar muito mais simples e você vai aprender muito mais. Você vai aprender primeiro quando você está fazendo o resumo, porque você vai estar raciocinando, então não vai dar aquela sensação de que você estudou, que você assistiu uma aula, e quando você vai olhar o material e fala assim, caraca, não sei, eu tava nessa aula, o professor falou isso, você só acredita que você anotou aquilo, que o professor falou aquilo porque tá com a tua letra, porque senão você teria certeza de que aquilo não foi falado em aula. Você às vezes nem lembra, porque você tá no automático, tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Só que na verdade tá entrando por um ouvido e saindo pela mão, né? Aqui dentro não tá ficando nada. Então você deixa de aprender nesse momento e quando você está revisando. Aquele material tá ali todo bonitinho, com as palavras do professor. E o que que você vai fazer? Vai querer decorar. Foi o que eu falei antes. Você vai querer decorar tintim por tintim, do jeito que o professor falou. Vai adiantar? Não vai adiantar, gente. É humanamente impossível você decorar tudo, óbvio. Tem coisas que são decorebas, prazos, algumas ordenzinhas, óbvio. Mas vocês vão decorar tudo? Não vão. Eu fiz um resumo de raciocínio lógico melhor do livro. É isso mesmo, gente. Às vezes vocês vão conseguir, entendendo a matéria, colocar aquilo no esquema até melhor que o professor. Alguém falou aqui um pouquinho antes, botou assim, eu copio até os esquemas do professor. Às vezes, vale a pena copiar um esquema de um professor, muitas vezes, mas se você entende o que está escrito ali. Copiar por copiar, que nem eu vejo um monte de gente copiando, não adianta nada. Sabe o que vai acontecer? Você tem um monte de caderno, um monte de material de resumo que você nunca leu. Quem aqui, vamos ver. Eu quero que ponha eu, tá bom? Quem aqui já fez um monte de resumo de um monte de curso que fez e nunca leu os resumos? Todo mundo botando eu. Eu. E aí me digam, por que vocês acham que vocês não leem esse material? Porque falta horário de revisão? Ou porque vocês não confiam no material? Porque vocês acham chato porque vocês escrevem demais? Por que vocês não revisam isso? São folhas perdidas, exatamente. Tá matando árvore. Depois, minha filha, você vai ter que plantar muita árvore. Organização de tempo, falta horário de revisão, falta planejamento, tempo, muita coisa de material. Exatamente, é muito material porque ele tá ipsiliteris do que o professor falou, não tá resumido, realmente, né? O nome já vem resumo, não é cópia. Por isso existe transcrição e existe resumo. Transcrição, aí sim é o que todo mundo fala que é resumo, que é copiar tudo que o professor falou. Falta dedicar tempo. Então, se vocês fazem um planejamento direitinho, em que você consegue colocar ali o horário de revisão, você já tem o horário de revisar.
E aí vem a outra parte. Débora, como é que eu vou dar conta de tanta revisão? Lembra que tem aquele... Até comentaram aqui do livro do Alexandre Meirelles, é um livro excelente. No outro Periscope perguntaram do livro do William Douglas, também excelente. Quem sou eu para falar mal deles, pelo amor de Deus? Só que assim, algumas técnicas não se aplicam a todos. E outras são passadas de forma mais geral. Você vai ter que ir adaptando ao seu dia a dia. Não é aquilo 100% e pronto, se aplicou a todo mundo, não tem fórmula. Se aplica caso a caso. Então, por exemplo, muita gente fala daquela regra que eu sempre me embolo, já vou eu me embolar de novo para fazer. 24 horas, 48 horas, 7 dias, 15 dias, um mês, enfim. Débora, vale a pena eu rever dessa forma? Gente, dá uma seguradinha aí nas perguntas que eu não tô conseguindo ler, tá? Deixa eu terminar aqui de explicar, senão eu fico louca e me perco no raciocínio. Vale então a pena fazer dessa forma? 24, 7, não. Qual o detalhe? Se você fizer todas as matérias dessa forma, você tá me dizendo que todas as matérias têm a mesma importância para você. Que todas as matérias têm o mesmo peso no seu concurso e, principalmente, que todos os temas dentro das matérias, o que são os temas dentro das matérias? Por exemplo, dentro de constitucional, controle de constitucionalidade, poder judiciário, poder executivo, enfim. Que todos esses temas também têm a mesma importância para você. E não é a verdade. Tem temas que você sabe mais, tem temas que você sabe menos. Tem temas que são em matérias que são cobradas mais em prova, tem matérias que são cobradas menos em prova. Que bom que você está gostando. Então, gente, vocês têm que pensar sempre o seguinte, regra básica, eu encho o saco dos meus coaches falando isso na orelha deles. Se ainda tiver alguém online aí, que eu vi que tinha uns 3 no início, vão confirmar isso. Já te respondo. Então, qual é a regra para revisão? E também se aplica a questão, fazer mais do que você sabe menos. Então, de novo, vou repetir. Fazer mais do que você sabe menos. Isso quer dizer o quê? Fazer mais revisões dos temas que você está com mais dificuldade. De que forma? Maior periodicidade. Não adianta você pegar a revisão. Eu todo dia, antes de começar a teoria, eu reviso a última matéria que eu estudei. Ok, você sempre está revisando a última. E a primeira, que ficou lá para trás, só revisou uma vez. Então, você vai misturando as matérias. Como é que eu sei o que eu tenho que priorizar no horário de revisão? Fazendo as questões. E aí é mais ou menos o que alguém perguntou aqui. As questões são sempre o termômetro do que você precisa priorizar. Tanto fazendo mais questões, como do que você precisa fazer mais revisão. O que muita gente faz? Deixa as matérias mais difíceis para o dia, para a semana anterior da prova. Tanto para estudar quanto para revisar. Gente, se vocês fazem isso, vocês só vão ter a oportunidade de ver aquilo uma vez. Normalmente um tema típico, licitação. Uma coisa é você deixar para fazer muitas questões já tendo estudado, estando revisando no final. Outra coisa é você só ver no final, para ficar fresco. Gente, fica fresco que vocês revisam várias vezes. É quantidade. É a quantidade de vezes que você retoma aquele tema. É isso que te faz memorizar. Um exemplo típico. Todo mundo fala. Minha memória é péssima. E não funciona. Tem que tomar remédio, porque não é possível. Tem déficit de atenção. Porque todo mundo acha que tem déficit de atenção. Tem algum problema. Quando, na verdade, alguns têm. Com certeza. Eu tenho coaches que têm diagnosticado. Outro esquema. Outra coisa é você se boicotando, você não sabendo estudar, você estudando pensando na morte da bezerra, enfim, isso é outro problema, tá? Então você começa a botar as suas dificuldades e falar, não dá, minha memória que é ruim. Aí eu te pergunto, e aí quero que vocês me respondam aqui. Pensa numa música que vocês sabem de cor e salteado, de trás pra frente, de frente pra trás a letra. Pode ser daquela chiclete que você nunca ouviu, mas que você já viu repetindo várias vezes, né?
Ou então aquela música que você gosta mesmo, aquele grupo que você gosta muito, enfim, aquela banda, né? O grupo é meio velho. Enfim, pensou? Beleza. Quantas vezes você precisou ouvir essa música até você repetir? Você conseguir cantar a música toda? Essa trá, beleza, né? Porque, porra, vamos combinar. Decorar trá é fácil, né? Eu tô falando uma letra, tipo Faroeste Caboclo. Tipo, sei lá, alguma música maior. Faroeste Caboclo também tô abusando, né? Que é grande pra cacete, são, sei lá, 7 minutos. Mas uma música grande, de uns 3, 4 minutos, que tem a letra de verdade, que trá não é porcaria de música, né? É barulho. Mas enfim, não tem nada a ver com isso. Aqui não é sobre música. Então, quantas vezes vocês tiveram que ouvir? Provavelmente muitas vezes. Provavelmente, inclusive, vocês precisaram ler a letra junto para vocês aprenderem aquela letra, para poderem cantar tudo. E aí eu te pergunto, por que você entende isso com naturalidade e você não consegue assumir isso para o concurso? Você acha que para concurso, para estudo, vocês precisam ver uma vez e seu cérebro é obrigado a decorar aquilo. Seu cérebro não é uma máquina. Ele precisa exercitar. Quanto mais você exercita, mais ele produz, mais ele te dá, mais ele lembra, menos branco você tem. Tudo bem que branco não está nem só ligado à falta de prática, ele está ligado também muito à emoção, ansiedade e tudo mais. Teve gente que perguntou aqui, Débora, eu faço 50 questões, adianta? Gente, depende, já expliquei aqui. Quantas questões iguais você está fazendo? Isso que vocês têm que ficar atentos que não resolve. Tá? Perguntaram aqui, lei seca. A lei seca pode entrar de formas diferentes nos seus estudos. Eu não acho legal você parar o horário para apenas ler lei seca, porque fica extremamente maçante. Tipo, 1 hora lendo lei seca. O que você pode fazer? Misturar um pouquinho na teoria, fazendo questões, ler lei seca e incluir lei seca nos seus resumos. Copiando? Óbvio que não. Colocando com as suas palavras. Lembra, resumo com as suas palavras sempre. Falando sobre as facilidades. Sim. Essa parte eu lembro. Beleza? Ficou entendido essa parte das questões, da lei seca. Bom, se tá falhando, você tem que sair e entrar de novo, porque se tá todo mundo me ouvindo direitinho, não é aqui. O link eu vou mostrar depois de novo, tá? E agora eu queria saber se vocês têm quantas questões por dia. Não posso te responder isso. Vai depender de cada um, de quantas horas você tem. Se você só está fazendo questões, não está comentando, não está lendo comentários, uma média de 20 questões por hora, se é A, B, C, D e E. E se, óbvio, não é uma questão, uma prova do MPT, por exemplo, ou uma prova de ESAF, que são enunciados grandes em regra, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Vou tentar responder aqui, porque tem muita gente. Então, quantas vezes estudar a mesma matéria? Deixa eu clicar aqui que tá. Quantas vezes estudar a mesma matéria por semana? Olha, eu não indico mais que 2, não. E a depender de como tá o seu cronograma, tá? É difícil eu explicar sem saber quantas horas você está estudando. E dependendo, óbvio, às vezes você tem 2 horas para estudar e você pode botar 4, mas eu não indico mais do que 5 horas na semana, porque senão você vai estar dando uma carga horária muito grande, a depender de quantas você estuda no dia. Estudo por ciclo. Não aplico estudo para ciclo em regra, tá? Para os meus coaches. Na verdade, atualmente, dos 60, eu não tenho ninguém estudando por ciclo. O que eu faço é o seguinte, é um ciclo, entre aspas. Quem tem muita matéria e está muito fraco ou está iniciando, eu não ponho todas as matérias, eu ponho as matérias bases, as mais importantes para o concurso. Pelo menos para. E não tem, óbvio, uma prova em vista. Ou tem, mas ela não está em condições de ir bem preparado, ver todo o edital. Então, para montar a base. Lembre-se sempre disso, gente. Montar a base é extremamente importante. Então, para com aquela mania de querer a cada 2 meses fazer um edital diferente. Você vai enfiar os pés pelas mãos. Você vai começar a fazer um monte de estudo para um monte de matéria diferente. Cada hora você está iniciando uma matéria diferente, você não vai evoluir. Torne-se um expert do que você está estudando. Por exemplo, TRT. Teve prova agora domingo de TRT e vai ter no próximo domingo também.
pessoal tava desesperado com a prova de analista. Gente, a prova tava difícil, teve gente falando, tava igual a magistratura, tava pior que magistratura. Não tava. A prova estava melhor elaborada. Então, a FCC fez com mais carinho a prova, né? Por quê? O que aconteceu? Por que o pessoal ficou desesperado? Porque estava acostumado com a decoreba, com o estudo raso. O pessoal que tá aí, saiu o edital, sai correndo, se inscreve em tudo que é edital que aparece. Não adianta, gente. Foco. Escolhe um concurso e vai. Eu posso depois fazer. Tem mudado e ela tem feito provas melhores. Óbvio, tiveram provas ruins num passado recente, mas ela tá tentando mudar um pouquinho a forma de cobrar. E eu acredito que essa prova, inclusive, não tem uma nota de corte super alta, tá? Mas não vou ficar falando aqui de TRT, que muita gente não é de TRT. Por sinal, só para eu ter uma noção, que concursos vocês estão estudando? Vê se eu posso falar alguma coisa específica. TRT, INSS, Receita. TRT, INSS, TRT, INSS. MP, Advocacia Pública. Ih, tem gente de tudo quanto é lugar. Analista, TRF, magistratura, delegado. Tem bastante gente. Tá bom, gente. Já tive uma noção que tem um pouco de tudo. Muita gente é INSS. Deixa eu falar uma coisa de INSS que muita gente me pediu. Débora, como é que eu estudo? Já tá próximo da prova. Ainda dá tempo de você bater mais na teoria. Por favor, gente, deem uma boa olhada em previdenciário. A prova vai cair matando em previdenciário, são 70 questões. Então, vocês precisam ter atenção, fazer muitas questões, cuidado com questões desatualizadas, adaptem se der e fiquem de olho nas atualizações, tá bom? O que mudou tem muitas chances de cair. Banca CESP, tá bom? Outra coisa que é importantíssimo é a gente conversar aqui também. Perguntaram sobre 8 horas é suficiente? Vamos voltar lá para o iniciozinho. Não existe horas suficientes de estudo. O importante é que você consiga estudar as horas que você se propôs a estudar. Um bom planejamento é um planejamento cumprível. Não adianta você fazer um ótimo planejamento de 8 horas se você não cumpre. Se você cumpre 3, faça um planejamento de 3, porque você vai cumprir ele todinho. Qual o momento de fazer resumo? Então, logo você começa a finalizar temas. Terminou um tema, você já pode incluir aquele como aquele resumo. Como fazer metas? Metas de quê? Metas de questão. Por exemplo, se é meta de questão, você pode... Primeiro você tem que saber quanto você faz. Faz umas semanas de teste, umas 2 semanas, 3 semanas de teste. Vê mais ou menos qual a sua média. E aí você se propõe um pouquinho a mais. Ah, Débora, eu normalmente faço 200 questões por semana. Vou botar 500. Um passo de cada vez, né, gente? Põe uma metazinha menor, depois você aumenta mais um pouquinho, depois você aumenta mais um pouquinho. Tá bom? Outra coisa, eu não quero prolongar muito o Periscope, senão depois nem grava. Falei meta e aí eu lembrei de outra coisa. Faço 600 questões a cada dia. Depende qual a sua banca. Banca CESP, certo e errado, você faz super rápido. Se você faz questões muito repetidas, você faz questões rápido porque você começa a repetir uma atrás da outra. CESP já dá para entender um pouquinho mais. Pensa que CESP, né, uma assertiva, eu tô falando de questão de 200 de A, B, C, D e E. Então, você tá aí num número ok, tá bom? Quantas matérias por dia? Gente, exato, é questão gigante também. Depende muito. Por isso que eu falei, gente, por isso que o coaching entra nesses momentos de individualidade. Porque cada um vai ter o seu jeito de estudar. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma prova. Aqui eu posso trazer dicas gerais, mas só fazendo um trabalho focado com vocês é que eu vou saber aonde puxar, aonde não puxar, aonde estipular meta, enfim, tá bom? Faço sim, mas olha, a dica que eu dei aqui já é, assim, sensacional, que é você fazer o seu próprio resumo sem copiar.
tá bom? Posso dar uma lida prévia, grifando, só depois fazer resumo? Pode. Se você não tem noção da matéria, pode, porque isso vai te dar uma consciência da matéria, o que é importante, e depois você resume de forma mais tranquila, tá bom? Como organizar a frequência das revisões? Então, indico que você faça uma tabelinha com o seu edital, e aí você vai marcando as datas que você está revisando cada tema, e aí você vai se controlando. Quanto mais você faz, quanto mais você percebe fazendo questões, está com dificuldade, maior a periodicidade você tem que fazer as revisões, tá bom?